Senhor, só Tu és digno, digno de louvor. Grandioso Deus, Pai eterno e soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, queremos Te agradecer pela oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, nesse primeiro dia da semana. Queremos Te agradecer pelo ar que respiramos, ó Pai, pelo dia que se ilumina, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, queremos colocar diante de Ti o Teu servo Bruno, ó Deus, que irá trazer a mensagem. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, o capacite e o guie, ó Pai, para trazer somente a Tua vontade, ó Deus. É em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos a Ti, ó Pai, e Te agradecemos. Amém. Ó Senhor, meu Senhor, só Tu és digno, digno de louvor. meu Senhor. Ó Senhor. Muito bom dia a todos. É muito bom estar aqui nessa manhã, vendo esse salão cheio de pessoas que buscam fazer a vontade do nosso Deus. Se você teve a oportunidade de notar, aqui à frente vieram alguns homens, que nós chamamos aqui de jovens, alguns mais jovens, outros menos jovens, e Deus tem agraciado muito essa congregação com uma nova geração que tem buscado fazer a vontade do nosso Pai. E eu fico muito feliz em ver o Hugo conosco aqui servindo nos cânticos, o Rafael fazendo a oração, se preparando para fazer a oração de uma forma planejada, o Ivan fazendo a ceia, o Mateus fazendo a oferta. E nós louvamos ao Senhor, porque Deus realmente tem sido misericordioso com essa congregação e colocado homens para trabalhar na obra dele. Deus não te colocou aonde você está à toa. Portanto, esteja preparado. Você já se perguntou, por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Você já se perguntou, por que o que está acontecendo comigo hoje realmente está acontecendo comigo? Bem comigo. Você que trabalha, que tem um emprego, você já se perguntou assim, por que eu vim parar nessa empresa? Por que eu assumi esse cargo? Por que eu e a minha família moramos nessa casa onde nós moramos? Ou nesse bairro? Ou nessa cidade? Ou o que eu vim fazer aqui? Crianças. Cadê as crianças? As criancinhas. Vocês já se perguntaram, por que eu estudo nesse colégio? Talvez seu pai teria condição de pagar uma outra escola para você, ou talvez tenha uma escola mais perto da sua casa, mas por que será que você foi parar naquele colégio? Jovens, você talvez já tenha se perguntado, por que eu passei naquela faculdade e não naquela outra faculdade? Eu queria aquela lá, por que eu não passei naquela e passei nessa? Você já se perguntou alguma vez assim? Eu já me perguntei várias vezes. Por que será que eu estou aqui? Por que será que isso está acontecendo? Muitas vezes nós não temos as respostas. Nós procuramos as respostas. Talvez até temos as respostas. Depois de muitos anos, nós acabamos encontrando algumas respostas para algumas perguntas. Talvez isso faça você refletir um pouco. Talvez não. Eu tenho uma ótima notícia para te dar nessa manhã. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta para essa pergunta. Deus não te colocou aonde você está à toa. Portanto, esteja preparado. Nosso irmão Diego leu nessa manhã Esther capítulo 4. Eu vou convidar a congregação a voltar no capítulo 1 de Esther, só para nós entendermos um pouco da história onde Esther estava inserida. Esther capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim as escrituras do Senhor. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais,
Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho, branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, na época de Esther, havia um rei, um poderoso rei, chamado Xerxes. A Bíblia descreve aqui que Xerxes estava dando uma grande festa, e ele chamou a alta cúpula do reinado dele. Convidou oficiais, convidou príncipes, convidou os principais assessores, os primeiros ministros, e a Bíblia diz que Xerxes levou 180 dias para mostrar o reino dele aos seus convidados. Depois disso, ele deu um jantar no palácio interno, no jardim do palácio interno. E a Bíblia descreve aqui alguns detalhes do jardim: assentos de ouro, taças de ouro, pedras preciosas. Você consegue imaginar um pouquinho da grandeza do que era aquele reinado? Se nós pudéssemos descrever o rei Xerxes hoje, talvez a gente descreveria como um homem multimilionário. Talvez alguém falaria, é um daqueles sheik lá das Arábias. Ou talvez nós descreveríamos como um homem muito bem sucedido. A continuação da história, Xerxes manda chamar a sua rainha, Vasti. Rainha Vasti estava tendo um banquete também no palácio, só com as mulheres. E Xerxes queria exibir a sua esposa para os outros convidados, porque Vasti era uma mulher muito bonita. E quando Xerxes chama Vasti para entrar na presença dele, a rainha se recusa a entrar na presença do rei Xerxes. Isso, perante os convidados e perante a autoridade, era um total descaso e desrespeito ao rei e à autoridade do rei. O rei fica então indignado, e ele proíbe a entrada da rainha Vasti em sua presença. Os conselheiros então do rei Xerxes dão uma ideia para o rei e dizem: rei, você precisa de uma outra rainha que seja submissa a você. E o rei gosta da ideia. Então o rei ele faz o seguinte: ele pede para os comissários de cada província, e são 127 províncias, irem buscar as mais belas mulheres que haviam no reinado do rei Xerxes. Entre elas estava Esther, uma bela mulher. Esther foi selecionada para ir então entre esse grupo de mulheres e ser coroada como rainha. Mas antes disso, Esther teria que passar por um processo para que ela pudesse alcançar esse reinado. A Bíblia diz que Esther era uma mulher, uma jovem, onde ela perdeu os pais, e o seu primo, Mardoqueu, a adotou como filha. Esther, ela não chamava a sua atenção só pela beleza, mas sim pela sua graciosidade. Esther era uma moça gentil, graciosa e doce. E a Bíblia fala que onde ela passava, ela chamava atenção pela sua maneira de ser e não somente pela sua beleza. Esther talvez estava então passando pelo melhor momento da sua vida. Tinha sido selecionada por um processo e estava caindo nas graças das pessoas que faziam essa seleção. Pois bem, todos nós já tivemos um melhor momento da nossa vida, certo? Você lembra qual foi o melhor momento da sua vida?
Talvez o melhor momento da sua vida seja hoje. Talvez o melhor momento da sua vida seja sido em algo financeiro. Você ter um bom cargo, um excelente salário. Isso te dá um padrão de vida muito bom. Isso te dá acesso a bens materiais. Pode ser que o melhor momento na sua vida tenha sido, ou seja, uma casa nova que você vai mudar. Você vai mudar para uma casa melhor, uma casa grande, uma casa aconchegante. Ou um apartamento que você quis do jeitinho que você queria. Ou talvez você esteja pronto para mudar, você está na melhor fase da sua vida. Talvez a melhor fase da sua vida já passou. Talvez a melhor fase da sua vida é quando você corria 5 quilômetros em 16 minutos. Quem sabe? Era a melhor fase da sua vida. Talvez a melhor fase da sua vida era quando os seus filhos eram pequenos e vocês viajavam sem luxo. Aquela viagem onde a alegria estava presente o tempo inteiro. Talvez essa tenha sido a melhor fase da sua vida. Talvez a melhor fase da sua vida tenha sido o primeiro amor espiritual. O momento do batismo. Quando a gente sai daqui querendo que todo mundo se batize também. Pregando o evangelho para todo mundo. Ou talvez a melhor fase da sua vida tenha sido o seu primeiro amor físico. A sua esposa, a sua namorada, aquela paixão que arde dentro de nós. Esther também estava na melhor fase, então, da sua vida. Assim como nós já tivemos, Esther estava na melhor fase da vida dela. Vamos lá em capítulo 2, do versículo 12 ao 17. E vamos ver, então, essa boa fase na vida de Esther. Capítulo 2, versículo de 12 a 17. Apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia se apresentar ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou aprovação mais do que todas as outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. A rainha Esther parecia estar no melhor lugar, né? As mulheres podem falar, é muito melhor, 12 meses de tratamento de beleza, e ainda por cima de graça, né? Uma coisa muito boa. Esther, então, é coroada rainha. Um lugar de prestígio, um lugar de privilégios, um lugar de destaque, um lugar onde provavelmente outras mulheres, e muitas delas, gostariam de estar. Por que será que Esther chegou lá? Por que será que Deus a colocou naquele lugar? Muitas vezes nós estamos em lugar de prestígio, em lugares de privilégio, em lugar de destaque, e muitas vezes tem pessoas que gostariam muito de estar onde nós estamos, ou nós chegamos. Por que será que Deus nos coloca ali? Esther, como eu falei, ela é uma rainha que não tinha paz. Mardoqueu, seu tio, a adotou. Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim. Ele era um homem muito fiel, é um homem que buscava muito fazer a vontade do Senhor. Mas parece que toda vez que a gente está no melhor momento da nossa vida, alguma coisa acontece. É impressionante. Parece que quando a gente chega lá no ápice, no momento da felicidade, naquele lugar que a gente sonhou, ou no lugar que a gente não sonhou, um lugar acima daquilo que a gente podia imaginar, acontece alguma coisa. E com Esther,
não foi diferente. Havia um homem, o braço direito do rei Xerxes, chamado Amã. Amã era mais ou menos assim. Sabe aquele assunto que te dá arrepio só de pensar? Por exemplo, você tem um trabalho muito bom. E aí você se imagina sendo mandado embora e ficando sem emprego por 2 anos. Ou então, você está numa fase física muito boa. Vem uma doença que te faz parar de exercer aquilo que você ama. Ou aquelas viagens com a família, onde a alegria reina o tempo inteiro e acontece uma morte na família. Esse era Amã. Amã era esse. Na verdade, Amã era um pouquinho pior do que isso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Amã. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império do rei Xerxes. Mardoqueu se recusou a prostrar a Amã. Mardoqueu sabia qual era a vontade de Deus. Amã era descendente dos amalequitas. Os amalequitas eram inimigos dos judeus. Deus havia reprovado os amalequitas. E Amã então decidiu não se prostrar a Mardoqueu decidiu não se prostrar a Amã. Porém, isso lhe trouxe algumas consequências bastante graves. E quando ele falou do povo judeu, quando ele disse que ia destruir o povo judeu e não só Mardoqueu, isso significava incluir também alguém que a gente acabou de falar, Esther. Esther era judia. Ou seja, não só destruir Mardoqueu, mas destruir a filha de Mardoqueu adotada e o povo todo que vivia naquela região. Amã, então, ele bola um plano e ele consegue convencer o rei Xerxes de emitir um decreto onde ele destruiria todo o povo judeu. E ele conseguiu com que esse decreto fosse chancelado pelo anel do rei Xerxes. Alguma vez você já sofreu por fazer a vontade de Deus? Alguma vez você já sofreu perseguição ou passou por alguma consequência humanamente grave porque você fez a vontade de Deus? Era isso que estava acontecendo com Mardoqueu. Você tem algum Amã na sua vida? Você tem alguma coisa que quer te derrubar? Você tem alguma coisa que te faz perder as esperanças? Quem sabe seu Amã hoje seja falta de emprego? Quem sabe seu Amã seja dificuldade financeira? Nós estamos num momento do nosso país onde provavelmente tem muito Amã, dificuldade financeira por aí. Quem sabe o seu Amã seja a solidão? Pode ser que o seu Amã seja a solidão. Quem sabe o seu Amã ainda não chegou. Pode ser que você esteja num tratamento de beleza de 12 meses ainda para ser coroado rei ou rainha. Quem sabe seu Amã não é uma doença com que você está passando hoje, onde você não consegue curar. Quem sabe o Amã seja uma pessoa da sua família que queira te prejudicar. Todos nós temos o nosso Amã. Mardoqueu então comunica a Esther sobre o plano de Amã. Capítulo 4, versículo 6 a 8. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real.
Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mardoqueu então fala: Ester, está aqui o decreto, você precisa falar com o rei. Você precisa conversar com o rei. Você está aí do lado dele, é só você chegar e falar: rei, não faça isso. Versículo 9. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei do pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Ester fala então para Mardoqueu: Mardoqueu, não dá. Eu não posso simplesmente entrar na presença do rei. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim: rei, me ajuda. Se eu fizer isso, existe uma só lei para isso: a morte. E o rei não me chama há mais de 30 dias. Mardoqueu, sem chance. Se vira com outro plano. Não sei o que você vai fazer aí, reúne os judeus, mas eu não vou poder fazer isso. E Ester então volta para Mardoqueu. E Mardoqueu então volta para Ester, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Você acha que está impune, Ester? Você não está. Você já parou para pensar que se o decreto for efetivado, você é uma judia e você vai morrer também? Ester estava tão envolvida no fato de ser uma rainha, num palácio, ter privilégios, ter exclusividade, ter acesso a coisas, que Ester não entendeu a gravidade do problema. Ela não entendeu que a única solução era ela entrar na presença do rei. E Mardoqueu, muito sábio, faz essa pergunta do versículo 14, que eu quero ler de novo. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Por que será que nós estamos onde estamos? Quem sabe o cargo alto que você não assume na sua empresa não seja para salvar os seus funcionários? Quem sabe a casa nova que você está entrando não tem um quarto a mais e você possa oferecer para um irmão que não tem onde morar? Quem sabe você não chegou com essa prosperidade financeira para que você possa ajudar a iniciar uma igreja nova? Quem sabe você não entrou nesse emprego para você pregar o evangelho para os seus clientes? Quem sabe você não mudou de trabalho porque o plano de saúde do seu novo trabalho cobre as custas da doença que você tem? Quem sabe? Deus é surpreendente. Deus nos coloca para que o plano dele possa ser executado. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20, muito conhecido por nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus não te colocou aonde você está à toa, mas você precisa estar preparado. Deus colocou Ester como rainha, para que ela pudesse ser o elo da salvação com o povo judeu. Porém, a rainha estava literalmente entre a vida e a morte. Como que ela poderia
ter certeza que ela era responsável por salvar o povo. Como eu e você temos certeza que nós estamos ali para poder suportar aquele momento, para poder salvar aquelas pessoas, para poder abrir a nossa casa, para poder alcançar aquilo que nós estamos alcançando. Como ter certeza, então? Como adivinhar qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida? Esther tinha motivos para entrar em desespero. Existia apenas uma lei: a morte. Por conta de Mardoqueu não querer se prostrar a Amã, as consequências apareceram. E a única solução era Esther. O que será que passou na mente de Esther? Imagine Esther assim: será que eu vou morrer? Que roupa será que eu entro para falar com ele? Será que eu entro sorrindo, chorando, séria? Qual o melhor momento para entrar para falar com o rei? Qual a estratégia que Esther deveria utilizar para poder não ser morta? Muitas vezes nós fazemos esse questionamento também. O que eu devo fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar? Qual a estratégia que eu devo utilizar? E Esther, então, nos ensina 3 ensinamentos ricos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. 3 exemplos grandiosos para que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Versículo 15, capítulo 4, quem estava lá em Efésios volta para Esther capítulo 4, versículo 15 e 16. Esther capítulo 4, versículo 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Primeiro ensinamento: oração e jejum. Esse é o primeiro ensinamento de Esther para nós. Reúna todos os judeus. Esther não simplesmente falou: eu vou orar e jejuar. Esther pediu para que todos os judeus orassem e jejuassem por 3 dias. A aflição de Esther dura então aproximadamente 3 dias. 3 dias parece pouco, mas você que já ficou aflito por 3 dias inteiros, manhã e noite, sabe que 3 dias não é pouco. Talvez a sua aflição esteja demorando mais que 3 dias. Talvez a perseguição no seu trabalho esteja durando 3 meses. Talvez a doença esteja durando 6 meses. Talvez o desemprego esteja durando 1 ano, 2 anos. Talvez a briga de família esteja perpetuando de geração em geração. Talvez a sua solidão esteja durando praticamente a sua vida toda. Nós precisamos fazer como Esther: orar e jejuar. Eu gostaria de fazer uma pergunta sincera para a congregação. Levanta a mão, quem aqui jejuou por um motivo específico em 2017? Nós precisamos orar e jejuar. Esther nos ensina que não somente nós, mas a congregação inteira precisa fazer isso. Veja que Esther diz: reúnam todos os judeus, jejuem por mim. Nós devemos jejuar, como Esther nos ensina. Primeiro ensinamento de Esther, então: oração e jejum. Segundo ensinamento, ainda no versículo 16, a continuação: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Segundo ensinamento: esteja preparado para o plano de Deus, independente do plano. Tome a decisão. Esther nos ensina que nós temos que estar prontos para agir. Esther podia muito bem ter ficado se lamentando, chorando, murmurando, reclamando, perguntando: por que eu? Por que eu? Mas Esther diz: se for para morrer pelo povo, eu vou morrer.
Você está disposto a morrer pelo povo de Deus? Você está disposto a dar sua vida pelo povo de Deus? Se esse for o propósito de Deus na sua vida, você está disposto a fazer isso? Você está disposto a dizer que nem Esther: estou aqui, Senhor, eu vou lá, porque eu vou salvar o seu povo, se esse é o projeto da sua vida, do seu plano para mim. Nós precisamos estar pronto para trabalhar na obra do Senhor, independente de qual seja o plano. Talvez o plano do Senhor seja um evento específico. Talvez o plano do Senhor sejam vários eventos na sua vida. Nós precisamos estar preparados para isso. Terceiro ensinamento, capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Esther tomou uma ação. Terceiro ensinamento. Muitas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós tomamos a decisão de que nós vamos fazer, mas nós não tomamos ação. E Esther nos ensina: haja. Esther arriscou a vida porque confiava em Deus. E se você confia em Deus, você precisa agir quando o Senhor for usar você no plano dele. Como tem sido as suas atitudes perante os Amãs e as aflições? Precisamos orar e jejuar. Precisamos dizer a Deus: Pai, me use, estou pronto, estou preparado. E precisamos agir, e não murmurar e reclamar. Precisamos tomar ação. Que exemplo maravilhoso que Esther nos dá. Sabe o que aconteceu depois disso? Capítulo 7, vai um pouquinho para frente. Capítulo 7. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a fazer uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar sua vida à rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou: Chegarei a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 25 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Que história maravilhosa! Você confia que Deus tem o poder de acabar com os Amãs da sua vida? Você confia que Deus tem um propósito de colocar você naquele lugar específico para que Ele faça o plano dele na sua vida? Agora, sabe aquela dificuldade financeira? Ore, jejue, esteja preparado e haja. Sabe aquele vazio dentro de você? Ore, jejue, esteja preparado e haja. Sabe aquela doença grave? Ore, jejue, esteja preparado e haja.
Agora, imagine se todos nós aqui orássemos, jejuássemos, estivéssemos preparados e tomássemos a ação. Como seria o corpo de Cristo, essa igreja no Guanabara? Imagine se todos nós fizéssemos isso. Agora imagine se todos os cristãos no mundo inteiro fizessem isso. Eu consigo ver uma família espiritual forte, firme, confiando no Senhor, entregando e colocando as dificuldades nas mãos do Senhor. Eu tenho um desafio para você e para mim nessa manhã. Eu coloquei alguns amãs aqui, que provavelmente podem tirar o seu sono e o meu sono. Eu coloquei alguns amãs aqui que querem nos destruir. Enfermidade, desemprego, brigas familiares, fraqueza espiritual. O meu desafio para você é que durante os próximos 7 dias, você ore e jejue por um pedido específico, seu, da igreja, para que nós como igreja, assim como Esther disse, todos os judeus orem e jejuem, nós devemos fazer assim também na igreja de Cristo. Deus não te colocou à toa aonde você está. Esteja preparado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e Pai que está nos céus, glorificado e honrado seja o Senhor que reina sobre todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, confiar no Senhor cada vez mais. Nós queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas cada vez mais ao Senhor, ó Pai. Nós queremos viver uma vida, Senhor, de entrega. Nós queremos, ó Pai, orar, tendo a certeza que o Senhor nos ouve, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, estar preparados para ser usado na Tua obra no momento certo, Senhor. E nós queremos agir conforme a Tua vontade, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser fiéis, assim como Mardoqueu, ter a coragem, ó Pai, assim como Esther, para que nós possamos defender o Teu Evangelho, Senhor, independente de onde nós estivermos, ó Pai. Esther nos mostrou, ó Pai, que independente do local que ela estava, naquele reino, ó Pai, ela confiou no Senhor acima de todas as coisas, e não confiou o fato de ela ser uma rainha, Senhor. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Não nos deixe pegar os bens materiais, a cargo, a pessoas que nós conhecemos, ó Pai, mas nos deixa pegar o Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, ó Deus. Que o Senhor seja honrado e louvado acima de todas as coisas. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Tu és santo, santo és Senhor.